No nosso primeiro encontro, falamos com um imperador que escrevia para si mesmo na solidão das frentes de batalha. Hoje, o cenário muda. Saímos das tendas de campanha e entramos nos palácios de mármore e jardins suspensos de Roma. O convidado de hoje é, talvez, a figura mais controversa da história da filosofia. Ele foi o homem mais rico de seu tempo, o intelectual mais brilhante do império e o tutor de um dos maiores tiranos que o mundo já conheceu. Ele pregava a simplicidade enquanto acumulava fortunas incalculáveis. Bem-vindos ao Diálogos Atemporais. Hoje, o embate é com Lúcio Aneu Sêneca. Sêneca, é uma honra, ou talvez um desafio, estar diante de você. Vamos começar pelo que todos comentam nos bastidores de Roma e da história: a sua incoerência. Você escreveu ensaios belíssimos sobre a pobreza, sobre como o sábio deve desprezar as posses materiais. No entanto, enquanto escrevia isso, você possuía 500 mesas de madeira cítrica com pés de marfim e emprestava dinheiro a juros exorbitantes para províncias desesperadas. Você não sente um aperto no peito ao pregar o desapego cercado por tanto luxo? Você é um filósofo ou apenas um excelente profissional de marketing da antiguidade? Você olha para as minhas mesas, mas não olha para a minha mente. O erro da maioria dos homens, e vejo que o seu também, é confundir a posse com a escravidão. O sábio não é aquele que não tem nada, mas aquele que, se perdesse tudo em um naufrágio amanhã, não derramaria uma única lágrima. Sim, eu sou rico. Sim, eu vivo no conforto. Mas eu desafio qualquer um a encontrar uma única moeda de minha fortuna que possua a minha alma. A riqueza é um acessório da vida, não o seu alicerce. Eu prego o desprezo às posses para que, se a fortuna decidir levá-las, eu não seja levado junto com elas. Você me critica pelo meu mármore, mas você treme se perder o seu pequeno prestígio social. Quem de nós é mais pobre? Aquele que tem muito e nada teme perder, ou aquele que tem pouco e vive em pânico de perder esse pouco? A filosofia não exige o trapo do mendigo, ela exige a liberdade do espírito. Eu posso viver em um palácio com a alma de um camponês, enquanto muitos vivem em choupanas com a alma de tiranos gananciosos. Falando em tiranos, vamos tocar na ferida aberta. Nero, você foi o tutor dele. Você moldou a mente do jovem que mais tarde incendiaria Roma, mataria a própria mãe e perseguiria cristãos. Seus críticos, como o historiador Dion Cássio, dizem que você não foi um professor, mas um cúmplice silencioso. Você legitimou os crimes de um monstro para manter sua posição no poder. Como você justifica ter servido a um homem que era o oposto de tudo o que você escreveu em Sobre a Clemência? É fácil julgar a navegação de quem está em terra firme durante a tempestade. Quando Nero era jovem, havia um abismo diante de Roma. Eu e Burro tentamos pavimentar esse abismo com a razão. Se eu não estivesse lá, o monstro teria despertado muito antes. Eu fui o freio de uma fera que não tinha alma. Você diz que eu legitimei seus crimes. Eu digo que eu salvei milhares de vidas ao adiar a loucura dele por 5 anos, o chamado Quinquennium Neronis. Às vezes o filósofo deve sujar as mãos no lodo da política para evitar que a cidade inteira se afogue nele. Eu não servi a Nero, eu servi ao Estado através de Nero. Você prefere a pureza da omissão ou a coragem da intervenção imperfeita? Os filósofos que se escondem em cavernas enquanto o mundo queima são covardes disfarçados de santos. Eu preferi o campo de batalha do palácio. Se falhei em transformar Nero em um Marco Aurélio, a culpa é da natureza corrompida dele, não da minha pedagogia. Mas você lucrou com isso. Você recebeu propriedades, ouro e influência política por estar ao lado dele. Trazia Paeto, outro estoico, preferiu se afastar, preferiu a oposição clara. Ele dizia que o seu estoicismo era conveniente. Ele morreu por seus princípios. Você viveu pelos seus luxos. Não é óbvio que você escolheu o lado que pagava melhor? Trazia escolheu a glória da morte rápida. Eu escolhi a tortura da vida lenta sob o olhar de um psicopata. Quem você acha que sofreu mais? Aquele que recebeu o golpe final e se tornou um mártir? Ou aquele que tinha que sorrir para o carrasco todos os dias tentando salvar o que restava da justiça? A minha riqueza foi um pagamento pelo meu perigo.
Eu vivia com uma espada suspensa por um fio de cabelo sobre a minha cabeça. Cada dia que eu passava no palácio era um dia em que eu arriscava a minha garganta. Se eu recebi terras e ouro, foi apenas o entulho que a fortuna jogou no meu caminho. Eu tentei devolver tudo a Nero quando percebi que ele estava perdido, mas ele se recusou. Por quê? Porque ele queria que eu estivesse preso a ele pelo ouro. Mas ele não entendeu que o ouro para um estoico é como areia. Se você abre a mão, ele cai sem deixar rastro. É difícil não se sentir provocado por Sêneca. Ele tem uma resposta elegante para cada acusação terrível. Mas é justamente nessa complexidade que reside a sua genialidade. Se você sente que vive em um mundo de aparências, onde precisa equilibrar sua carreira, seu sucesso e sua paz de espírito, você precisa mergulhar profundamente na obra deste homem. Muita gente consome apenas frases soltas de Sêneca, mas o verdadeiro poder está em entender como ele pensava a vida prática. Eu preparei algo especial para vocês. Na descrição e no comentário fixado, você encontrará o link para o livro Sêneca, sobre uma vida melhor. É uma obra fundamental para quem quer parar de apenas sobreviver e começar a viver com propósito. E não paramos nele. Também incluímos obras essenciais de Marco Aurélio e Epicteto, para que você tenha a biblioteca completa da blindagem mental. Se você quer entender como ser próspero sem perder a alma, como Sêneca tentou fazer, esses livros são o seu ponto de partida. Não perca a chance de transformar sua mentalidade hoje. Agora, vamos voltar para o momento em que a retórica de Sêneca encontrou o seu limite, o seu próprio fim. Sêneca, vamos falar sobre a sua morte. Nero finalmente ordenou que você cortasse os pulsos. Dizem que você foi teatral até o fim, ditando pensamentos para seus secretários enquanto o sangue escorria na banheira. Muitos dizem que aquilo foi a sua última peça de teatro, uma tentativa desesperada de ser lembrado como um Sócrates, quando, na verdade, você era apenas uma vítima de um monstro que você ajudou a alimentar. No último segundo, diante do abismo, você não sentiu que toda a sua filosofia era apenas um castelo de cartas que o vento da realidade derrubou? O teatro, meu caro, é a única coisa que resta quando a realidade se torna insuportável. Se eu ditei palavras enquanto morria, foi porque a razão não deve silenciar nem diante da foice da morte. Você diz que eu alimentei o monstro, mas eu digo que eu fui a única barreira que ele não conseguiu atravessar. Nero queria o meu medo, mas eu lhe dei a minha serenidade. Ele queria que eu implorasse pela vida, mas eu lhe dei o meu cadáver com um sorriso de desprezo. A morte é a prova final do filósofo. Ali na banheira, não havia mais mesas de marfim, não havia ouro, não havia Nero. Havia apenas Sêneca e a verdade. Se a minha vida foi manchada pela política, a minha morte foi purificada pela filosofia. Eu não morri como uma vítima. Eu morri como um professor que aplicava a sua última lição. Sócrates morreu por Atenas. Eu morri para provar que a mente de um homem é o único território que um tirano jamais poderá conquistar. Mas e a sua esposa, Paulina? Você permitiu que ela tentasse morrer com você. Isso é egoísmo ou amor? Um estoico não deveria ser autossuficiente o bastante para não arrastar outros para o túmulo. Paulina escolheu a virtude. Eu não a arrastei, eu a honrei. O amor entre dois estoicos não é uma dependência mútua, mas uma caminhada em direção à mesma luz. Se ela viu na morte comigo uma forma de manter a sua dignidade diante de um imperador que a desejaria como troféu, quem sou eu para negar a ela a glória da coragem? O estoicismo não nos torna pedras, ele nos torna diamantes, duros, sim, mas capazes de refletir a beleza do sacrifício. No fim, Nero a salvou apenas para prolongar o sofrimento dela, mas a intenção de sua alma já estava gravada nas estrelas. Vocês modernos sofrem por amor porque acham que amar é possuir. Nós sabíamos que amar é estar pronto para perder. Estamos chegando ao fim. Você escreveu que não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. Vejo pessoas hoje correndo de um lado para o outro, presas em telas, buscando validação de estranhos, acumulando coisas que não usam para impressionar pessoas que não gostam. Se você pudesse olhar nos olhos de quem nos assiste agora, sem as máscaras do palácio ou as desculpas da história, o que você diria? Eu diria que você está morrendo agora mesmo. Cada hora que passa não é algo que você ganha, é algo que você entrega à morte. Vocês vivem como se o tempo fosse um poço infinito,
mas ele é uma ampulheta de vidro fino. O maior erro do ser humano é colocar a vida no futuro. Eu serei feliz quando tiver aquela promoção. Eu terei paz quando me aposentar. Eu serei virtuoso amanhã. Enquanto você adia a vida passa correndo. Não espere por circunstâncias favoráveis para ser o senhor da sua própria existência. A tempestade nunca vai parar de soprar. O que deve mudar é a força do seu leme. A maioria de vocês gasta a alma em ocupações inúteis, em medos imaginários e em desejos que, uma vez satisfeitos, deixam apenas um vazio maior. A verdadeira riqueza não é o que você guarda no banco, mas o que você guarda no peito que ninguém pode lhe roubar. Se você deseja realmente encontrar o caminho para o que eu chamo de uma vida melhor, pare de olhar para fora. O mapa não está nas estrelas ou nos mapas de Roma, mas nas páginas da razão que homens antes de mim deixaram escritas com sangue e suor. Há um caminho para a paz interior, um caminho para a clareza no meio do caos. Procure as fontes de sabedoria que resistiram ao tempo. Busque entender como viver sobre uma vida melhor, não através do acúmulo de prazeres, mas através da conquista de si mesmo. Se você não governar a sua mente, o mundo o governará com o chicote do medo e a cenoura do desejo. Seja o mestre do seu tempo, antes que o tempo se torne o seu carrasco. Lúcio Aneu Sêneca. O bilionário, o tutor, o traído e o mestre. Suas contradições são as nossas contradições. Suas lutas são as nossas lutas. Se este diálogo mexeu com as suas certezas, o seu caminho apenas começou. Não esqueça de conferir o livro Sêneca, Sobre uma Vida Melhor, e as outras obras que mencionamos no link fixado. É ali que a teoria se torna a sua maior arma. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. Minha alma é meu palácio. Nos vemos no próximo episódio de Diálogos Atemporais, com o escravo que ensinou imperadores, Epicteto. Até lá.